Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal. Tema do vídeo de hoje: as mulheres nunca estão satisfeitas? Meu nome é Ana Paula Crispim, sou psicóloga e sem enrolação, vamos pro tema do vídeo. Pessoal, eu resolvi falar sobre esse assunto porque, pensa bem, os homens estão buscando muita informação sobre como as mulheres são. E isso eu acho super legal. Eu adoro que tenha o canal lá dos homens fazendo várias análises de como é que nós mulheres somos e tal, e vários relatos, né, de alguns homens que passaram por relacionamentos de todo tipo, relacionamento com filho, relacionamento sem filho, namoro. Normalmente o homem procura ajuda quando ele tá sofrendo, né, quando ele teve alguma dor. Homem não gosta muito de procurar ajuda, né, psicológica. Só quando ele tá muito triste mesmo, muito mal. A maioria, tá, gente? As mulheres já procuram mais, né? Então, assim, eu sempre achei muito bom, né, que os homens buscassem essa ajuda. Por quê? Porque na internet eles conseguem falar sobre isso lá, comentar, bota aqueles nickname engraçados, aquelas carinhas de bonequinho, né? Não é a própria foto, muitas vezes. Mas pelo menos o cara tá ali expondo a opinião dele e pegando informação, já que muitas vezes ele não tem com quem conversar sobre isso, ou uma pessoa que possa dar uma palavra. Muitos deles acham que não conseguem, né, fazer uma terapia, enfim. Então vamos lá para o tema do vídeo. Esse vídeo vai servir para as mulheres também, né? Porque elas também não sabem muito dos porquês que elas sofrem, né? Elas pensam que sabem. Pensam que sabem. Pessoal, é o seguinte. Eu falei isso lá no último podcast que eu fui e eu repito. As mulheres, elas têm fases na vida e o relógio biológico delas grita numa certa fase da vida. Uma certa fase, ela começa a se questionar se ela tá fazendo boas escolhas na vida. E isso é muito comum, mas é sabido, né, que as mulheres elas têm buscado muito a questão da segurança. Toda mulher busca segurança. As mulheres que estão assistindo o vídeo vão concordar comigo. Nós, mulheres, somos muito ligadas à segurança. E os homens são ligados a sucesso. Mulher ligada à segurança e homem ligado a sucesso. Eu até brinco com meus amigos que eu falo, né, o mundo ideal seria dos homens super bem de vida e as mulheres se sentindo lindas e maravilhosas. Aí ficar todo mundo feliz, né? Não ia ter mais guerra, não ia ter mais nada. Mas essa não é a verdade. A verdade é que os homens não estão com tanto sucesso assim, né? Principalmente profissional, que é o que mais traz satisfação para o homem, é a vida profissional dele. Não tenho dúvidas do que eu tô falando aqui. Psicólogo, quando atende homens, ele tem que dar problema pro homem resolver, ele tem que botar desafio. Porque o homem que tá sempre se desafiando e se melhorando, principalmente na área profissional, satisfação, reconhecimento na área profissional, ele sentir que ele faz o que ele gosta, ele sentir que ele tá buscando, né, a melhor versão dele profissional, é um homem que fica com a cabecinha melhor, ok? Mas as mulheres já não são assim. As mulheres têm autoestima muito baixa. Teve uma pesquisa da Dove que confirmou. Olha que linda minha gatinha, gente. Ela fica no meu colinho. Uma pesquisa da Dove que confirmou que 90% das mulheres têm autoestima baixa. Olha isso. E eu vou falar pra vocês como psicóloga. O que eu vejo na minha prática como psicóloga é que é bem isso mesmo. E elas aceitam. Quando eu falo, olha, você tá com comportamento de autoestima baixa por causa disso. Agora, olha que interessante. O que mais deixa a mulher com autoestima baixa é a insegurança na área afetiva e emocional dela. Então, por exemplo, ela às vezes tem carreira, tá ganhando a grana dela, tá com a saúde boa, tá lá com, sei lá, cuidando do lazer e tudo, mas ela não tem satisfação na área afetiva e emocional. Essa área afetiva e emocional é a área que, porque a mulher é mais emocional que o homem, né? Essa área é uma área que envolve as pessoas da nossa vida. Amigos, família e relacionamento amoroso. Aí eu falo pra vocês,
deu zebra ou tá insatisfeita na área afetiva emocional, seja com a família dela, não tá se dando bem, tá com uma mágoa, tá com problema com a família. Aí nas amizades, quase não tem amizade, isso faz um mal pra cabeça das pessoas, as pessoas não priorizam essa área. Infelizmente, a maioria dos meus pacientes não entendem o quanto é importante você ter amigos. Como é importante, gente, rede de apoio. As pessoas não entendem. O ser humano, ele se conhece mais, ele se ressignifica, ele evolui em contato com pessoas, socializando. Porque aí vem os gatilhos, né? Que a pessoa fala da vida dela, você pensa na sua. Conversando, socializando. E isso faz criar autoconhecimento. Você, às vezes, com uma conversa com um amigo, uma socialização, você começa a ter vários insights, várias sacadas de coisas que você precisa fazer, que a pessoa fez e deu certo. Até networking mesmo, né, gente? A gente com os amigos, a gente acaba conhecendo pessoas. Relacionamento amoroso vem muito de amizade também, né? A pessoa que tem uma capacidade, uma facilidade maior de fazer amizades, ela consegue cativar as pessoas e aceitar as pessoas como elas são e conviver bem com as diferenças. Então ela tá mais treinada a selecionar melhor a pessoa para relacionamento amoroso. Então quem tem mais amigos e rede de apoio, né, são pessoas que têm mais facilidade de ter bons relacionamentos amorosos. E nem se fale, né, se ela tem bons relacionamentos familiares e isso, né, pelo menos hoje, né, se lá atrás ela não tinha, mas hoje ela tá com isso mais resolvido, ela tem mais facilidade de criar bons relacionamentos sociais, amizade, rede de apoio. Se ela consegue isso, ela tem mais facilidade de criar relacionamentos amorosos. Então uma coisa puxa a outra. Então se ela está insatisfeita com a área afetiva emocional dela, que são as pessoas da vida dela, ela tem uma tendência a ter mais problemas de confusão mental e desconcentração. Então é a mulher que ela fica mais instável emocionalmente. E é aí que mora o perigo. Porque às vezes as mulheres, elas não entendem isso e elas ficam dando murro em ponta de faca, querendo ter saúde mental e bem-estar psicológico só calcada no trabalho, achando que o trabalho vai dar tudo o que ela precisa. Eu tenho que admitir para vocês que o trabalho, se a mulher conseguir ser bem-sucedida no trabalho dela e ela conseguir uma liberdade financeira, que são para poucas pessoas têm liberdade financeira. O que é liberdade financeira? É você já conseguir chegar num nível que o dinheiro trabalha para você, que você aprendeu a criar várias fontes de renda, que você conseguiu criar renda passiva, que você conseguiu ter uma calma em relação a essa estabilidade financeira. A mulher que alcançou isso, ela se sente mais segura porque o dinheiro traz segurança. O dinheiro, se precisar de um bom médico, se precisar, né, uma emergência, o dinheiro pode resolver essas coisas. Então a mulher fica um pouco mais calma, um pouco mais em paz. Mas, como eu estava falando, não adianta a mulher querer só buscar no dinheiro a saúde mental. Por quê? Porque a mulher é mais emocional, não é tão racional assim. E ela quer estar bem na área afetiva emocional. É a autoestima da mulher, está muito ligada se ela está satisfeita na área afetiva emocional, que são das relações, as pessoas da vida dela. Então entendam, quando a mulher não está satisfeita na área afetiva emocional, ela está com a cabeça ruim, porque ela está com a autoestima ruim. E aí, uma mulher com autoestima ruim, sei lá, ela está casada, está namorando, ela está insatisfeita com o cara, o que vai acontecer? Ela não vai ser uma mulher satisfeita, ela vai ser uma mulher insatisfeita. E muitas mulheres são insatisfeitas. Muitas mulheres são insatisfeitas. Logo, uma mulher insatisfeita, como é que ela vai estar tratando bem as pessoas ou com a cabeça boa? Não vai. Então, nós mulheres, infelizmente, eu digo infelizmente, porque é como se a nossa felicidade estivesse na mão das pessoas, de uma certa forma. Se ela não tá bem com o cara que ela tá, ou se ela tá infeliz no amor, ou se ela tá sendo só o contatinho de um cara que ela gostaria de ter um namoro, ou se ela não tá satisfeita, ela quer estar namorando, não tá, ou ela quer estar bem casada e tá achando que o marido dela não é bom marido. Acabou. Ela vai começar a ser uma mulher mais chata, mais reclamona, um pouco mais triste, um pouco mais infeliz. E a autoestima dela, ela não controla. Se ela tá bem nessa área da vida dela, ela fica melhor para trabalhar melhor.
Se ela não tá bem nessa área da vida dela, que é afetivo emocional, que são as pessoas da vida dela, ela não tem muita cabeça boa para trabalhar. E muitas vezes a mulher mergulha no trabalho para esquecer um pouco as outras áreas da vida dela que não estão tão boas. E isso é uma cilada. Isso é uma cilada porque o trabalho em si, ela trabalhando muito, ela prosperando muito, isso não traz, não tampa esse vazio. O vazio não resolve. É um excesso, às vezes, de trabalho que não vai resolver. Isso é uma parte da teoria que eu tenho que explicar para vocês. Então, homens e mulheres, entendam, a autoestima da mulher está muito ligada a como está a satisfação dela na área afetiva e emocional. Agora, os homens, a autoestima deles está muito ligada a sucesso. Logo, o cara sente que ele precisa ter sucesso. E é em tudo que ele faz na vida, principalmente a área profissional. Então, a autoestima do homem está muito ligada à área profissional dele. Se ele tem reconhecimento, se ele tem satisfação nessa área, ele tem mais autoestima. Então, olha que engraçado. A mulher, ela precisa da boa relação com as pessoas, inclusive com o homem, ou com a parceira, tanto faz, relacionamentos amorosos, para ela estar com a autoestima boa. E o homem, ele depende da área profissional dele. Ou seja, o homem precisa mais dele mesmo, porque está na mão dele. A área profissional dele está na mão dele. Se ele vai investir com força nessa área profissional e ele vai se sentir reconhecido, ele vai estar sempre querendo melhorar, tá na mão dele. É uma coisa de ambição, é uma coisa de mentalidade, de abundância, de se sentir merecedor. Se ele vai ficar lutando para ter uma vida satisfatória profissional e reconhecimento, e isso automaticamente pode gerar muita autoestima, as mulheres admiram mais ele, quando ele tem isso, ele se admira mais, ele se trata como uma pessoa admirável, logo ele fica mais seletivo com mulheres que tratam ele com admiração, que tratam ele melhor. Ele não se contenta com tão pouco. O cara que tá com a autoestima ruim, que não se admira tanto assim, ele acaba aceitando menos. Ele não se trata tão bem, ele aceita ser menos bem tratado. Então, as mulheres ficam mais na mão de satisfação, de autoestima nas relações dela. Então, logo, a conta não fecha. Não fecha. Se os homens não estão lá com esse sucesso todo e eles estão se relacionando com mulheres que não vão achar que eles são os homens que elas queriam e elas admiram, a semelhança atrai semelhante. Homem com autoestima baixa atrai mulher com autoestima baixa. Mulher com autoestima baixa atrai homem com autoestima baixa. E aí, a gente precisa de ter mais homens com autoestima alta, mais homens bem-sucedidos, mais homens com a cabeça boa, para que as mulheres se esforcem mais para serem as escolhidas, porque a mulher, ela seleciona os homens que estão procurando ela. Se ela for uma mulher bonita, até com a cabeça ruim, os homens vêm atrás dela. Abundância. Basta ela ser bonita. O homem não. Se ele for bonitinho e não for autoconfiante, não tiver autoestima boa, a mulher sente aquela insegurança dele, ela meio que corre. Pelo menos aquela mulher que tá com a cabeça mais madura, com a cabeça boa, ela sente, ela corre. Ou então ela trata mal. Então, essa satisfação das mulheres está muito na mão da satisfação dos homens. É como se um homem com autoestima melhor, um homem autoconfiante, ele sabe se defender melhor de manipulações ou de mulheres que tentam testar ele nessa masculinidade e ele passa nos testes todos. Porque ele não vai sucumbir, ele não vai aceitar ser maltratado por mulher. A mulher também não quer que o homem aceite. Ela testa ele se ele é um homem ponta firme. Se ele for, ela fica em paz. É uma coisa estranha de entender? Porque nem elas sabem que elas fazem isso. Elas fazem sem querer. Mas o homem, ele sente que ele não está sendo bem tratado, sendo valorizado. Ele sente. Então, as mulheres são insatisfeitas? São. As mulheres são mais difíceis de ficar satisfeitas? São. Porque, na verdade, por mais que elas estejam prósperas, trabalhando, conseguindo resultados, elas vão querer que o homem seja pau a pau com ela ou melhor.
ela vai ficar mais satisfeita, mais relaxada se esse homem for autoconfiante, se esse homem for um homem que passa segurança, porque por mais que ela tenha sucesso profissional, ela fica com a autoestima boa quando ela tá com um homem que ela tá num relacionamento saudável com ele. Se esse cara tá com a cabeça ruim, ele pode ser um cara meio pegajoso, ciumento, meio chato, assim, do tipo, sabe, aquele cara inseguro, ela é bonita, ele já começa a ficar demonstrando que ele tem insegurança. Isso pra mulher é broxante. Então vocês entendem que o cara, tá tudo na mão do homem, praticamente? Tá na mão do homem, gente. Porque se ele for um homem mais autoconfiante e ela começar a testar ele, botar a asinha de fora, ele não vai aceitar. Ele vai ter a habilidade de ir embora, ela vai sentir e ela vai respeitar mais ele, e o homem respeitado é mais feliz. Então o homem que tá com a autoestima boa e se respeita, a mulher respeita ele, e a mulher que tá com o homem que se respeita, ela respeita ele, ela tá sendo bem tratada por esse homem. Logo, ele tá bem, faz ela ficar bem. Ela precisa de um homem que tá bem, pra ela ficar bem. A autoestima dela está ligada se ela está satisfeita nos relacionamentos. Para ela estar satisfeita, tem que sentir que o homem, ele tá firme, ele tá ponta firme. Aí a segunda parte do vídeo é o que um seguidor me pediu, eu acabei de responder ele ainda agora. Fala dos abusos das mulheres e tal. Eu falei para ele que ia fazer um vídeo falando sobre isso. Um homem que não tá bem e não se respeita, a mulher não respeita ele. E como é que é essa relação de homem que não se respeita e mulher que não respeita o homem? É relacionamento tóxico, é relacionamento abusivo. É mulher que vai testando ele, vai no respeito, no autorrespeito dele, até ele não aguentar mais e mudar. Ou ele sai fora, termina com ela, ou ele não aceita mais desrespeito. A mulher só vai desrespeitar o homem que não se respeita. E normalmente as mulheres não conseguem admirar um homem que não se respeita. Se ele for meio fraco, indefeso, muito dependente emocional dela, muito precisando, como se ela tivesse que ser a mamãe dele o tempo inteiro. E mamãe dele, que eu digo, não é a mulher que faz uma comida, alguma coisa assim, é a mamãe dele, porque ele mostra pra ela o tempo inteiro a insegurança dele. Se o cara faz isso, a mulher, ela já tem essa questão dela emocional, ela que se sente frágil nos perigos do mundo, nesse mundo hostil, e quer que ele seja o forte que protege. Agora vamos ser sinceros aqui, os homens de hoje estão se sentindo assim, ou eles estão tudo com medo e demonstrando insegurança? Bota aqui nos comentários. Por que o meu canal acaba que vem mais homens? Porque na minha cabeça, na sociedade, do modo geral, as mulheres sempre foram mulheres que precisavam entender esse lado delas mais emocional. E tudo bem, porque as mulheres sempre tentando se melhorar, e às vezes exagerando até, na minha opinião. Mas os homens, eles estavam mantendo eles do mesmo jeito durante muito tempo. Quando os homens começaram a ficar desse jeito, as mulheres começaram a não aguentar esses homens. E as mulheres começaram a dar voos muito altos com questão de grana e buscar essa segurança no dinheiro. E começaram a achar que não valia a pena estar com aqueles homens, que elas tinham que ficar dando suporte de tudo para eles. Além de ter que fazer de tudo meio a meio ali, chegar junto, elas sentiam que elas tinham que carregar eles de alguma forma, carregar. E esses homens mais fracos, mais fragilizados, ficam procurando mulheres fortes. Olha a merda que dá isso. Olha a merda. A mulher, ela pode até ser forte, mas ela não quer carregar o homem. Vamos ser sinceras. Meu canal é Ana Paula, psicóloga sincera. Vamos ser sinceras. A mulher, ela batalha, ela corre atrás, ela faz, dá nó em pingo d'água.
Ela quer que o homem faça o dele, que ele esteja se garantindo nele, não nela. Não adianta os homens falarem, ah, porque as mulheres, não sei o quê. Cara, a mulher, olha, eu vou falar pra vocês uma coisa. Quando a mulher não vê no homem que ele se respeita, elas conseguem ser meio cruéis. Quando o cara tenta manipular a mulher, ou quando o cara começa a ficar meio manipulador pra ela fazer tudo que ele quer, não sei o que, ela sente, chega uma hora que ela sente que é ela que tá dominante na relação, meu irmão, sai de baixo, porque a mulher, quando ela gosta, ela vai aceitando um monte de coisa, mas quando ela desgosta, quando ela brocha, é terrível. É terrível porque a mulher, ela não tem, ela quer se salvar, porque ela precisa buscar segurança de alguma forma. Ela quer sentir que ela é amada, é desejada, sim. Mas a mulher se sente mais amada, desejada quando o homem ampara, acolhe, protege, dá apoio. Quando ela sente que o cara tá incapaz de dar apoio, elas podem se tornar extremamente vingativas, desrespeitosas. Bem isso. A mulher é capaz de testar o máximo do homem para ele se respeitar. E os homens ficam aí na internet falando que mulher é ruim, que mulher é isso e aquilo. Depende. Se o cara se respeita, ela gosta, ela respeita. As pessoas te tratam como você se trata. As pessoas te tratam como você se trata. A mesma mulher que é extremamente respeitosa com o homem é aquela que com o outro ela já foi desrespeitosa. Por exemplo, ela foi casada com um cara que sugou. Quando ela percebe que ela tá perdendo muito ali com aquele cara, porque ela só se mata de fazer. E o cara não evolui, não sai daquela coisa dele ali, daquela inércia. Ela começa a olhar pro lado, porque ela tem que se salvar. Ela pode trabalhar, ter dinheiro, pode, mas ela não aguenta carregar o homem nas costas. Mulher tem pavor de ter que carregar o homem. Uma vez, outra, quando ele quebra, beleza. Mas aquele cara que tá sempre reclamando e sempre dizendo que eu não consigo resultados na vida por causa do governo. Porque eu não consigo me melhorar, porque eu tive uma mãe, um pai assim, assado, porque eu sofri muito na infância. Porque eu tenho traumas. Cara, quando ele não sai disso, a mulher não aguenta, porque normalmente a mulher, ela quer sentir que se ela quebrar, se ela ficar mal, ele segura a marimba, porque ela sempre pensa assim, porra, ele é homem, como é que ele não consegue? Eu tô matando um leão e tô nutrindo aqui a prole, tô fazendo as coisas de casa, tô fazendo o meu papel de mulher também. E ele não tá fazendo só o dele. Porque a gente, na cabeça da mulher, ele se bastar, ele nele, e ele correr atrás do javali para carregar nas costas, como era na época das cavernas, ele buscar se ser autossuficiente, ele buscar ter sucesso, ele buscar ser o cara que se cuida, é o mínimo. Entendeu? Quando o cara fica muito quebrado emocionalmente, ela tem que ser a psicóloga dele, ela tem que ficar dando autoestima para ele, levantando ele, ela fica insatisfeita. Então, tem mulher cruel? Tem. Como também tem homem que é cruel, porque tem homem que a mulher, ela é muito pegajosa também, muito dependente emocional. Ele também não aguenta, porque o homem tem que estar com a cabeça livre para ir trabalhar e fazer as coisas dele. Se ele vai lá e sente aquela mulher ali, ela fica muito demandando dele atenção, ela não tá deixando ele com a cabeça boa para ir trabalhar, buscar sucesso. E isso o homem enche o saco, aí ele não quer nem voltar para casa do trabalho, porque se ele chegar em casa do trabalho e ela estiver lá com
tanta demanda, porque ela não se cuida, porque ela não tá cuidando, ela não vai cuidar do corpo, ela não vai cuidar da saúde, ela não faz a terapia dela, ela não vai socializar com as amigas dela, sei lá, para poder conversar com as amigas, para poder desabafar assunto de mulher com mulher. E ela não tem amiga, ela não se cuida, ela não faz o que ela tem que fazer por ela. E ele chega em casa, ela vai despejar tudo isso nele. Tudo que ela tem vontade de conversar, ela quer conversar com ele. Assunto que ele não tem vontade. Tudo que ela tem de carência dela lá, porque quando a mulher, quando ela não cuida dela, como ela deveria, ela fica ruim de cabeça, ela fica mais carentona, porque a mulher que tá cuidando muito bem dela, ela fica mais tranquila. Ela não fica tão. O homem chega em casa, ela vai despejar tudo nele. Ela tem amizade, ela tem os planos dela, ela tem os projetos dela, ela tem a vida dela, que ela tá gostando de fazer as coisas dela. Ela tem uma vida, sabe, acontecendo. Ela tem com projetos, estudo, lê livro, e cuida do corpo, e cuida da beleza. Ela tá ocupada com as coisas dela. Então ela também não vai ficar demandando tanto desse homem. Vocês entendem que no final das contas, o que as mulheres. As mulheres, quando elas ficam insatisfeitas, e tem uma fase da vida que é normal a mulher ficar insatisfeita, se ela tiver casada, ela vai para tudo é o marido. Todas as insatisfações dela, a culpa é do marido. Se ela tiver solteira, ela vai dizer que é porque ela é solteira. Se ela tiver rica, ela vai dizer que o problema da vida dela é porque ela tá rica. Se ela tiver cheia de caras orbitando em cima dela, ela vai dizer que é porque ela tem um monte de homem e na verdade não tem nenhum. Se ela tiver muito seletiva, ela vai começar a achar que os homens que ela quer não querem ela. Ela sempre vai achar um motivo. O problema todo, no final das contas, é autoestima. Autoestima. A pessoa que está cuidando dela, se tornando a melhor versão, ela não está tão fraca de cabeça assim. Ela tem os sonhos dela, os projetos dela, se conhece para poder fazer as escolhas, né? Nas áreas da vida dela, ela se conhece, ela está fazendo boas escolhas, ela está ocupando a cabeça dela, mente parada oficina do diabo. E ela tá nutrindo boas relações com mulheres também, que também cuidam da vida delas e estão bem de cabeça também. E ela começa a se cercar de pessoas assim, projetos, e ela faz networking, e ela faz contato, mesmo que seja virtualmente, gente. Ela tá com tanta coisa para cuidar dela que ela não vai demandar isso tudo do companheiro. Ou se ela tiver sem ninguém, ela não vai ficar achando que tem que chegar um homem na vida dela para salvar ela da vida dela chata. E o cara que também tá correndo atrás de ter o sucesso dele e tá se cuidando, porque o cara que tem autoestima, ele se cuida. Ele cuida da alimentação, ele cuida da aparência. Ele também não vai achar que ele tem que ter uma mulher para ele estar feliz, porque ele já tá se cuidando e a vida dele tá boa. Aquela mulher ali vai ser um plus a mais na vida dele, mas ele tá com solitude. Ele tá gostando da vida dele. Ou seja, as mulheres não conseguem ser satisfeitas, nunca estão satisfeitas. Eu tô pra ver uma mulher que ela tá totalmente satisfeita. Tô pra ver. Por quê? Por motivos óbvios. Se ela tiver muito bem de cabeça, se cuidando e não sei o quê, e ela chegar nessa fase da vida, porque normalmente quando é muito nova, ainda não tem maturidade para isso, né? Tá vivendo uma fase da vida lá que ela tá buscando isso. Quando ela chega nos 30, que ela de repente saiu daquela fase dos 20 e pouco, ela entra na crise dos 30, que é normal, porque a mulher ela quer ter os sonhos realizados e normalmente as mulheres buscam realizações assim em relação à área afetiva e emocional. E obviamente que às vezes não deu tempo com essa idade. Muitas conseguem, mas muitas não, porque hoje em dia as mulheres querem ficar ricas antes de constituir família, né? E aí às vezes com 30 não deu tempo. Aí vem aquela fase dificílima entre os 29 e 35. Que aí é uma loucura, né? Vários conflitos.
Quando ela passou dessa fase, se ela conseguiu, beleza. Se ela não conseguiu, ela vai ficar chata. Autoestima baixa. Vocês entendem como é que elas dependem das relações, da satisfação das relações para elas ficarem bem? Então tá muito mais na mão dos homens estarem bem, de cabeça, ponta firme, e eles assim, com sucesso e ponta firme, eles se sentem mais preparados para estar assumindo a responsabilidade de uma família, de um casamento, e esses homens vão trazer mais tranquilidade e relaxamento para as mulheres, e elas não vão ficar chatas. É como se uma coisa puxasse a outra. Na minha opinião, Deus fez certinho. Deus fez certinho. O homem caindo, a sociedade inteira colapsa. A sociedade inteira. Os homens estando muito bem, se cuidando muito. As mulheres admiram. As mulheres admiram, eles ficam felizes. Eles ficam felizes, eles fazem as mulheres felizes. Vocês entendem? Então, se os homens não estiverem bem, e as mulheres estão ficando cada vez mais exigentes, vocês estão vendo? Porque elas estão conseguindo ficar prósperas. Elas estão buscando essa segurança no dinheiro, na carreira, no trabalho. Então elas vão querer que os homens estejam melhores do que elas, para poder admirar eles. Que é o que os meninos tanto falam da hipergamia. Se os homens estão ficando mais fracos, elas não conseguem isso. Elas não conseguindo isso, elas vão encher o saco, sim. Porque elas querem que o homem esteja bem. As mulheres torcem pelos homens, sim. Elas querem homens melhores do que elas. Vão falar que a mulher é interesseira, vão falar que a mulher é hipergâmica, vão falar não sei o quê. Mas no fundo, é as mulheres querendo homens melhores do que elas, para elas ficarem satisfeitas com o homem que ela tem. Vai ter mulher me atacando, dizendo que isso é machismo? Vai ter feminista reclamando do que eu tô falando? Vai. Mas elas mesmas falam que elas querem homem mais assim, mais assado, mais não sei o quê. Se os homens acharem que isso é uma pressão, que elas estão muito exigentes, eles não buscarem estar sempre se melhorando, vai dar zebra. Elas vão começar, todas elas, a admirar um tipo de homem, um perfil de homem. E aí é o que eles falam lá, né? Que as mulheres vão disputar o alfa e os beta vão ficar se degladiando pelas mulheres. É todas elas admirando um tipo de homem, que é o autoconfiante, bem-sucedido, com autoestima boa. Então vocês entendem? As mulheres todas querendo esse tipo de homem para elas admirarem. Independente se elas são maravilhosas, se elas não são, se elas são bem-sucedidas, se elas não são. Todas vão se atrair mais por esse homem. Não vai ter alfa para todas elas, não vai ter. Então elas vão ter que compartilhar ou vão ficar chupando o dedo, algumas. E os homens? Os homens que não buscarem essa melhoria contínua, os homens que não buscarem essa satisfação, essa autoestima, essa satisfação principalmente profissional, esse reconhecimento profissional, essa satisfação mesmo, e prosperarem, eles não vão ser os escolhidos por elas, eles vão escolher quem? Mulheres, eles não vão estar os que não estão com a cabeça boa, os beta vão escolher o quê? Mulheres que sobraram. Aí fica aquele casal perde-perde, né? O cara que não conseguiu ser o que ele queria ser com a mulher que ele não queria ter. E a mulher que não conseguiu o homem que ela queria ter com o homem que sobrou. Então, os beta vão ficar com as mulheres beta. Os homens beta vão ficar com as mulheres beta. E as mulheres beta ou não, né? Vão querer um tipo de homem só. As mulheres sempre vão selecionar, porque isso é da natureza feminina. As que não selecionam, depois vão as que não selecionam e fica com um homem que ela não admira, ele não se respeita, é o pior cenário que tem. É o que bomba no consultório dos psicólogos, ó. E tem homem que tem dinheiro, mas não se respeita, porque não tem autoestima boa. Porque às vezes ele tem dinheiro, mas ele não é um homem com a cabeça boa. Tem homem que ele tem dinheiro, mas ele continua sendo um cara com a cabeça ruim.
Eu não tô falando de homem com grana. Eu tô falando de homem com autoestima, autoconfiança. Mas eu já fiz vídeo no canal sobre isso. Tem homem que ele às vezes consegue até dinheiro e ele é um babaca. Desculpa meu palavreado aqui, mas ele continua sendo um babaca. O dinheiro só veio pra ele e ele não evoluiu em algumas coisas, né? Alguns valores. Esse homem, ele não vai ser admirado, porque a mulher às vezes vê um cara com dinheiro, até boa aparência e tudo, mas quando ele abre a boquinha dele, ele fala umas coisas, e as mulheres são muito auditivas. Ela acha babaca o que ele fala, ponto. Ela já não vai admirar. Olha o problema que dá isso. O homem vai saber que por mais que ele tenha dinheiro e boa aparência, ele não está sendo admirado pelas mulheres. Muito tem a ver com isso aqui, ó, o que ele está falando. As mulheres sempre vão admirar homens que falam coisas que trazem segurança para a mulher. Se ele ataca a mulher, se o discurso dele é de atacar a mulher, de falar mal de mulher, de falar que a culpa do sofrimento, dos perrengues da vida dele é da mulher, esse cara, ela vai pensar assim, putz, será que ele tá pensando isso mesmo? Que para ele tá bem e precisa que a mulher se comporte a ser sensado? Não faz o menor sentido, gente, isso. Não faz, porque a mulher entende que o homem, ele tem a faca e o queijo na mão. Se ele se cuida, se ele tá bem, e se ele é um cara bem sucedido, ela sabe que ele é um bom partido, que as mulheres vão achar ele um bom partido. O homem tem que ser o homem que os outros homens querem ser e que as mulheres querem ter. Quando elas veem esse homem, elas já pensam, porra, esse cara é o cara. Se ele tem a cabecinha ruim, se ele tem status, sei lá, mas ele tem a cabecinha ruim, a mulher, logo, com o tempo que tem dinheiro, não se respeita. Não se respeita. Escolhe mulher que desrespeita. Por que será? Homem é até boa pinta. Vocês entendem que o homem ele tem que estar bem de autoestima. A autoestima está muito ligada a sucesso, eles gostam de sucesso, então eles têm que estar com sucesso, satisfação profissional, autoestima. Esse cara, ele se respeita. Pronto. A sociedade fica bem. É por isso que tá todo mundo meio... mulheres insatisfeitas e os homens achando que as mulheres estão extremamente exigentes. Porque eles começaram a não querer ser esse homem. Quando as mulheres começaram a ganhar dinheiro, eles ficaram meio ressentidos. Ah, então tem que dividir, então tem que não sei o quê. A mulher, ela pensa assim, cara, mas por que ele não me protege? Por que ele não é o dominante da relação? Ela quer que ele não precise dela. Ela quer precisar dele. Porque a mulher sente que o homem é mais forte, é mais poderoso. As feministas vão tentar diminuir os homens para poder se sentir bem. É o típico da coisa assim, quando você não se sente bem com você mesma, você quer diminuir outra pessoa para ela ficar no teu nível. Homens e mulheres fazem isso. Então a impressão que eu tenho é que mulher que fala muito mal de homem, normalmente são as feministas, elas querem tentar diminuir, elas têm uma inveja dos homens para diminuir, para poder ficar no nível delas. Mulher com a cabeça boa, ela elogia homens, ela trata bem os homens, ela exalta os homens, porque elas sabem que as melhores coisas que a gente tem na vida é quando a gente está sendo bem tratada, sendo amada e desejada. Por quem? Pelos homens. Como é que ela se sente amada por um homem? Quando ele trata ela bem. Quando ele trata ela bem, ela vai falar mal dele por quê? Mulheres que têm a cabeça boa e são bem resolvidas não ficam atacando homens, falando mal de homem. Ela fala bem, porque ela está sendo muito bem tratada, protegida por eles, se sentindo amadas. Os caras que não são ponta firme, não são não sei o que, elas saem fora. Por isso que é a mulher que separa mais. Não vai ficar junto, casado, igual muito homem faz, que fica junto infeliz. O homem fica junto ali com a mulher, que ele não tá sendo bem tratado, não tá se sentindo amado, não tá se sentindo desejado, mas ele fica. Isso é que é o problema. Ele tá sendo já, sei lá,
mal amado, não está sendo desejado, desrespeitado e ele fica. Se o homem saísse fora de mulher que não respeita, ia ser melhor para todo mundo. Ia ser melhor para todo mundo. Se homens se respeitassem mais e não ficassem. Mas muito homem não se respeita e a mulher também fica insatisfeita com esse homem. Insatisfeita. Porque ela quer que ele se respeite, ela quer que ele se admire, ela quer estar com o homem do lado que se respeita. E se ele casou com ela, é porque ele achou que ela era casável. Porque normalmente o cara, mesmo com a autoestima ruim, não sei o que, ele tem medo de sair casando com qualquer mulher. Mas tem uns que estão com a cabeça muito ruim que ainda sai casando. A moral da história, mensagem do vídeo: busquem ter uma autoestima boa, homens e mulheres, que as mulheres ficam, os homens ficando mais satisfeitos, as mulheres ficam mais satisfeitas e as mulheres conseguem. Beleza? Dei uma volta do caramba, mas só falei verdades. Bota aqui nos comentários se deu gatilho, se deu rage, se deu raiva do que eu falei. Bota aqui nos comentários, dê sugestões de vídeos. Me sigam no meu canal. Dê um like ou dê um dislike, mas dê alguma coisa, meu povo abundante. Beijo, até o próximo vídeo.